Olha, 3 livros aqui para o enriquecimento do brasileiro. E por que do brasileiro em específico nesse caso? Porque se tratam de 3 autores brasileiros. E cada um desses livros, para mim, pega um pilar específico do aspecto do enriquecimento, do processo do enriquecimento, melhor dizendo. Então, o início, o primeiro livro que ia ser indicado, ele pega a parte basilar da coisa. Então, ele pega ali a ideia de você ter dívidas e como resolver esse processo de endividamento, como dar os primeiros passos para o enriquecimento, para o investimento, coisas do gênero. O segundo livro já diz mais o como fazer isso, como você pode investir, onde é mais seguro, menos seguro, variável, fixo, coisas do tipo. E o terceiro, para mim, não menos importante, é a ideia do casal investidor, né? Como isso é influente na vida do brasileiro médio. Por quê? Porque quando o casal não está em alinhamento com o que está sendo feito com o dinheiro e programado com o dinheiro, tudo entra em desordem. Então você às vezes está ali tentando investir, mas o teu parceiro, o teu cônjuge, não aceita esse processo. Quer só gastar, quer cada vez mais como fazer compras no cartão de crédito. Então, quando não há esse alinhamento, a coisa fica muito mais dificultosa. Então, vamos para a prática aqui desse processo, te mostrar o primeiro livro. Esse aqui é o livro do Primo Pobre, Deixe de Ser Pobre, justamente o que eu falei. Aborda aqui o primeiro pilar dessa coisa toda, que é como sair, como fugir das dívidas, né? Tanto que tem esse capítulo número 6 aqui, que é Odeie as Dívidas. Aqui um dado bem interessante, né, de uma pesquisa realizada no início de 2023, 78% das famílias brasileiras estão endividadas. 78% é gigantesco. É muita gente endividada. E aqui a ideia dele é justamente se propor a tratar disso daí, como resolver. Então ele tem aqui, ó, como sair das dívidas. Se organize, economize, defina prioridades, aumente sua renda, negocie suas dívidas. E assim ele vai trazendo ponto a ponto, passo a passo do que ele acredita ser o ideal para que você possa sair desse processo de endividamento ou começar também a base do teu investimento inicial, né? Como eu disse, também ele aborda a ideia de cartão de crédito ali, como você sair, como você fugir dessas amarras, ou melhor, talvez somente melhorar o teu uso do cartão de crédito, caso você não esteja sabendo como lidar com isso. Porque cartão de crédito nada mais é do que um dinheiro futuro. Sabendo que é um dinheiro futuro, isso é muito arriscado, porque muitas das vezes a gente vai olhar para esse dinheiro futuro, por ansiedade, vai querer trazer ele para o presente. Beleza, até aí tudo bem, desde que seja algo muito bem cadenciado, muito bem feito. O problema é que cada vez mais, por excesso mesmo, a gente começa a fazer esse processo de compra, passa o cartão, parcela em 3, 4, 5, 12 vezes sem juros, coisas totalmente desnecessárias, coisas que vocês podiam muito bem, que a gente, né, me enquadro nisso, a gente podia muito bem estar evitando. Então, e assim ele vai dando continuidade, vai dando segmento na ideia dele de como sair das dívidas, como você pode fazer para não cair mais nessas amarras e tudo mais, dentro de uma ótica semelhante a esse ponto de sair das dívidas. A gente entra na ostentação. Por quê? Porque muitas das vezes a gente se endivida para poder ostentar, para poder dizer ao outro que temos. E é esse capítulo aqui sobre ostentação, ele é fantástico para mim, nesse ponto. Ele é muito bom, porque ele bate justamente nessas pessoas que têm isso por, como é que posso dizer, por prioridade. Então, ostentar um carro do ano é a parte legal, mesmo que você tenha entrado num financiamento aí a perder de vista. Sei lá, entrar num financiamento, ou então parcelar um último iPhone da última geração sem a menor necessidade, sem a menor condição de fazer isso. Se você sabe que você realmente não tem condição de fazer isso, você não tem por que parcelar esse teu iPhone de última geração com o intuito de mostrar para outras pessoas. Esse para mim é o ponto. Você pode comprar teu iPhone, desde que você saiba do que você esteja fazendo e que você não esteja fazendo isso somente para poder mostrar para outras pessoas que você tem, pura e simplesmente. Então, esse capítulo aqui, nesse aspecto, ele é maravilhoso, né? Não tente aqui ler o que eu escrevi, porque, né, até eu, para depois decifrar, fica difícil. Eu não consigo. Normalmente eu leio na rede, e aí para escrever nossa, é uma luta. Às vezes eu tô com um filho ainda no colo. Enfim, só Jesus. Mas é um capítulo que para mim é genial nesse ponto. E aí, basicamente, ele fica, né, ele rodeia por essa ótica de como o pobre
pode deixar de ser pobre. E o conceito dele de pobre aqui é justamente o cara endividado, o cara que não tem um dinheiro reserva ali, uma reserva de emergência, e isso eu concordo plenamente com ele. Eu acho que você precisa entender que a pobreza é isso. A pobreza, ser pobre ali, estar endividado, estar, sei lá, ter um salário curto, por exemplo, não te define como uma pessoa menor, inferior a outra. Isso jamais. E ele deixa muito claro isso aqui também. Porém, é natural que você viver endividado traz muitas consequências para a tua vida. E isso não é bom. O prazer de se viver ali com uma reserva de emergência que você sabe que a qualquer momento você pode recorrer a ela é indescritível. Então, começar por esse livro aqui, para mim, é uma ideia fantástica. O segundo livro, e aqui a gente entra novamente na mesa, para poder mostrar, é o do Thiago Nigro. O do 1000 ao Milhão é um livro assim que tem, obviamente, todos os livros você vai discordar de alguma coisa ou de outra. É natural isso. Do Nigro, normalmente eu discordo da ideia de que você não tem que comprar uma casa. Isso para mim não existe. O brasileiro precisa sim comprar uma casa. Agora, a custo de quê? Também não é a todo custo, né? Vou dar o meu jeito ali, vou me virar e independente do que vai acontecer, eu vou comprar essa casa em qualquer lugar, porque aí, por exemplo, você pode comprar num ambiente, num lugar em que não seja algo que te agrade ao longo prazo. Pode ser um lugar que, sabe, facções criminosas podem estar dominando, eu digo isso porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Ou coisas do gênero, não sei. Tem muitas coisas que acontecem que tem que ser bem analisado antes de sair comprando uma casa no impulso. Então também não é assim. Mas agora dizer que, olha, você não compre, viva de aluguel, invista esse dinheiro. Ele mostra aqui por A mais B que essa ideia é fantástica, é maravilhosa e tudo mais, mas mesmo assim eu discordo. Mesmo ele provando por A mais B. Por quê? Porque ele prova matematicamente, financeiramente falando. Porém, existe um quê psicológico que eu discordo completamente dele nesse ponto. Para ele, é mais reconfortante o cara saber que tem, sei lá, 600 mil na conta, sendo investido, ele mora de aluguel, tá tranquilo. Do que um cara que não tem 600 mil, porque gastou 500 desses 600, ou até os 600 mil, com uma casa, para ter a tal casa própria. E esse cara, segundo o Thiago Nigro, o de 600 mil na conta vai ter mais tranquilidade do que o cara da casa. Eu discordo. Porque o cara da casa tem a sensação do teto. Essa sensação não existe igual. Essa sensação de que eu tenho a minha casa. Não pode dar ruim, pode dar o que for no mundo, que a minha casa vai estar lá. Com dinheiro, a gente tem muitas variáveis aí envolventes. A gente tem que confiar que não vamos ter... Como é que eu posso dizer isso? Que a gente não vai ter o impulso. É claro, alguém que consegue juntar 600 mil não dá para considerar um cara impulsivo. Mas vamos botar numa ótica em que surge uma oportunidade e ele queira investir em um negócio novo de 300 mil reais. Ele tem 600, cara. 300 mil para ele, se ele olhar isso com bons olhos, ele fala, não, investimento do século, vou fazer. Bota 300 mil, pode perder tudo. Com uma casa ele não vai fazer isso. Não tem como ele fazer isso. Então eu acho que a probabilidade de se perder essa casa é muito maior quando se está nessa condição de ter esse dinheiro guardado. Mas enfim, vamos voltar aqui para o que interessa, que não é a pauta central do livro, do livro também e nem do vídeo. E o que eu quero dizer aqui com isso é que aqui a gente encontra tecnicamente um conteúdo muito bom para que a gente possa iniciar nos investimentos. Então, assim, se você não sabe absolutamente nada do que é investir, ele começa explicando o que é a poupança, o quanto rende a poupança, o porquê que a poupança não é o melhor dos investimentos. Muita gente investe na poupança achando somente que ela é segura. A poupança é segura, vou deixar ela, tá garantido. Não, mas é um rendimento muito baixo. Então, ele vem explicando aqui o porquê que é um rendimento baixo. Vai passando... Perdão. Vai passando por outros, então a gente entra, obviamente, no Tesouro Selic, Tesouro, de maneira geral, né? O Tesouro Direto. E aí dentro do Tesouro Direto a gente vai encontrando todas as suas possibilidades. E aqui ele deixa claro o porquê que o Tesouro Direto ele é o mais confiável dos investimentos, que basicamente é você emprestar dinheiro ao governo. Então isso faz com que, em matéria de investimento, seja esse o mais seguro. Mas será que esse é mesmo o melhor? Não sei. A questão aqui é, nesse processo, nesses pilares que eu elenquei lá no início do vídeo, esse daqui é o segundo pilar, porque pelo menos aqui te ensina. Vai te mostrando aqui e você mesmo vai chegar nas conclusões de que se esse aqui é o melhor investimento ou não para a sua vida. Dentre outras questões aqui que ele vai abordar as ações, aborda CDB, CDI, tudo que a gente pode, tudo que
envolve o universo dos investimentos, ele vai martelando aqui. Então as ações é a mesma coisa, ele vem explicando todas as possibilidades das ações, seus riscos, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Então, nesse sentido de ensinar tanto que, assim, investir melhor é o tema desse... Não, é um capítulo, assim, que é justamente o capítulo de investir melhor. Ele começa com esse capítulo aqui, que é o de gastar bem, né? E aí ele vem batendo nessa ideia de como gastar bem seu dinheiro, e depois a gente chega no investir melhor. Por fim, a gente tem o ganhar mais, que aí também ele vem montando as estratégias dele, porque como ganhar mais e tudo mais. Mas ainda dentro, o foco central para mim, que eu trago ele para o vídeo aqui, é justamente por conta da ideia de investir melhor. E aí ele também aqui bate, quer ver? Aqui na 152, ele fala da ideia de você, dos fundos imobiliários. Então vai trazer todas as possibilidades de fundos aqui, fundos de tijolo, de papel, os híbridos também. Você vai entender o que são fundos híbridos, fundos de fundos, né? Que a gente também é bem famoso no mercado. Aí a gente entra no estilo de crédito privado, CDB, debêntures, LCI, LCA, que estão aqui abaixo. LCI, LCA, enfim. É um livro bem rico nesse aspecto. Ele vai explicando detalhe, tintim por tintim, trazendo muitos gráficos, exemplificando todas as questões, tudo que você tenha de dúvida ali. Então o que é um CDB, como investir, e os famosos se, né? Se, digamos que se eu invisto R$100 por mês durante 20 anos no CDB do banco X, que é renda X, ele vem trazendo muitas tabelas nesse sentido, que aí vai clareando melhor na sua cabeça para você saber qual tipo de investimento é bom ou não você fazer, né? Uma outra aqui, por exemplo, na 15166. Aqui ele, por fim, fala das criptomoedas. Então, vamos lá. Ele pega algumas coisas que faltou de eu falar aqui. Ele pega a base, então ele entra ali na parte mais conservadora do processo de investimento, que é justamente você investir em renda fixa, né? Renda com retorno ali garantido. Então, começa pela poupança, mas a poupança tem um rendimento muito baixo. Aí vem o tesouro direto, que aí já é algo muito mais acima, muito melhor, muito mais confiável acima em matéria de rentabilidade e confiança também. E depois a gente entra em outras rendas fixas, como CDBs, dos bancos e tudo mais. Ele vem pegando a parte de renda fixa e vem esmiuçando. Depois ele entra em ações e fundos imobiliários, que já são rendas variáveis, mas por que são boas, por que não? Vem trazendo todo o processo para você também entender. É claro que ainda assim, mesmo ele esmiuçando algumas coisas, eu ainda considero básico. Talvez seja uma leitura um pouco mais difícil para quem não tem tanto entendimento assim, por conta da quantidade de gráficos e fórmulas que ele traz aqui. Isso talvez deixe a densidade do livro um pouco maior. Mas mesmo assim dá para você ler muito de boa. Tem hora que vai dar uma engasgada, caso você não esteja familiarizado com essa ideia, com esses conceitos, mas mesmo assim dá para fluir bem. E como um segundo livro, após justamente o livro do Primo Rico, esse para mim ele é excepcional nesse aspecto, nesse ponto, porque pro brasileiro, mais uma vez, a gente vai conhecer todas as etapas do processo de investimento e a gente finaliza aqui nas criptomoedas, né? Do que eu quero propor aqui, pelo menos para esse vídeo. E as criptomoedas ele vai, claro, um resumão mesmo também, não dá para ele se aprofundar na ideia de criptomoedas e tudo mais, enfim, mas ele vai te trazendo aqui um básico do que são as criptomoedas, do conceito geral de blockchain e tudo mais, bitcoins, altcoins e daí por diante. Por isso que para mim ele aqui como segundo nesse pilar, ele é importantíssimo. Então, porque aqui você já saiu das dívidas, você já entendeu que esse processo é importante para você, já tomou as ações, as medidas necessárias a partir desse livro aqui, justamente, que aqui traz muita coisa para você sair dessas amarras e começar teu processo. Esse começo de processo, cara, vai jogando dinheiro no CDB da vida aí do teu banco, seguro, e em paralelo a isso você pode começar a estudar esse livro aqui, porque justamente ele vai te trazer mais opções. E em terceiro lugar, e agora para a gente poder finalizar, tem aqui o do Ser Base. Casais inteligentes enriquecem juntos. E aqui é uma problemática absurda. Por quê? Porque é comum a gente olhar para situações assim e achar que isso não se encaixa. É claro que, para quem não é casado, para quem não convive com uma outra pessoa, isso aqui
Hoje, talvez, pode ser que seja considerado irrelevante. Mas eu não olharia por essa ótica. Eu olharia justamente pela ótica em que um dia você vai estar com alguém, né? Normalmente, 99% das pessoas pensam em estar com alguém em algum momento da vida. Então, se você, mesmo que você ainda não esteja com alguém, já chegar preparado é fantástico. Então, se você tem a oportunidade de hoje, mesmo antes de se casar, já ler esse livro aqui, vai ser fundamental para você. Porque ele traz muitos insights de como esse compartilhamento ali entre duas pessoas vai ser importante ao longo desse processo de enriquecimento. Então, a ideia é que é justamente que um casal enriqueça. E como isso vai acontecer? Como isso vai ocorrer? Como esse processo? Aqui, um trecho interessante que eu separei, que eu lembrei, foi dessa página 100 aqui. Por quê? Aqui a gente tem a ideia de... Eu tenho filho, eu tenho 2 filhos. E ele bate também, obviamente, né? Normalmente casais têm filhos. E como vai ser esse processo de mesada, como é educação financeira básica ali para uma criança, para uma adolescente. E aqui a gente pensa muito nisso. Eu, por exemplo, e minha esposa, a gente guarda um dinheiro mensal para cada um dos filhos. Tem 2 filhos, né? Então, mensalmente a gente está guardando um dinheiro para eles. Isso, eles só vão ter acesso aos 18 anos. Isso é um dinheiro à parte de muitas outras coisas. Não tem ainda, meus filhos, idade para poder receber mesada, coisas do gênero. Mas, quando receber, aqui, por exemplo, dá algumas ideias assim, sensacionais. De empréstimo, por exemplo, para criança. Ou então, se ela quer comprar, essa ideia de que como poupar. E caso ela queira comprar alguma coisa, né? Que você faça algo mais parcelado. Então, ela quer comprar algo de 50 reais, mas é 10 reais que ela recebe por semana, por exemplo. Então, você faz algo nesse sentido. Você fala, ó, não, guarda um pouquinho, semanalmente você está ganhando 10, você vai chegar nesses 50 e vai poder comprar o que você quer. Então, esses insights são muito bons. Eu lembro que minha sogra me contou a história uma vez que fazia o seguinte com a minha esposa, ela dava o dinheiro para ela, assim, né, mensalmente, dava uma mesada e ensinava, olha, você não pode gastar tudo. Então, dava 20 reais, guarda 15, guarda 10 reais, gasta só um pouco disso. Não gasta esse dinheiro todo, porque isso vai te fazer falta lá na frente. E assim ela ia, né? Porém, às vezes ela precisava comprar mais. Aí ela botava lá como empréstimo, né? Precisava de mais dinheiro para alguma coisa que ela queria comprar. Então, ganhou 20, mas precisava de 25, por exemplo. Então, ela escrevia lá, deixava anotado. Aí pegava da mãe o empréstimo e anotava no caderninho, 5 reais que eu peguei. E o inverso também acontecia. Então, às vezes, a mãe dela pegava com ela um dinheiro para poder justamente fazer teste. Ela tem guardado ali 15 reais, vou pegar 5. Aí ela pegava os 5 reais ali da mãe e anotava no caderninho dela também, isso novinha. 5 reais, minha mãe me deve. O problema aqui dessa história é que a mãe dela contou que ela nunca pagou. Então a mãe dela pagava a dívida ali de 5 reais, mas ela não pagava no caderninho, não ficava ali. Então essa dívida deve estar altíssima hoje em dia porque ela nunca pagou. A mãe dela é uma eterna devedora dela. Mas enfim, naturalmente isso hoje tornou ela uma pessoa muito mais cadenciada, muito mais entendida da ideia de gastar ou não dinheiro, de economizar ou não dinheiro, entende? Ela, na vida adulta, ela é muito mais preparada naturalmente. Ela sequer precisou estudar finanças, investimentos e tudo mais para saber lidar com o dinheiro. Isso para mim foi sensacional. Por quê? Porque eu sei que eu não tive isso. A minha mãe não fez essas coisas comigo, né? Não estou falando aqui mal da minha mãe, jamais. Mas, nesse aspecto, para mim ela pecou. Eu não tive conhecimento do que é ter dinheiro, do que são o valor real do dinheiro, né? Eu nunca tive isso na minha infância, ali na minha adolescência. Então, por conta desse despreparo, fiz uma série de bobagens aí, uma série de burrada. Mas quem já vem com esse preparo mínimo é fundamental. Isso tem um livro aqui, um outro livro, então um bônus aqui no vídeo de hoje. Que é esse aqui, ó. Casal não. A mente acima do dinheiro. Isso aqui é sensacional também, por quê? Porque ele vem trazendo, deixa eu só me ajustar aqui, ele vem trazendo vários, deixa eu pegar aqui, ele vem trazendo vários pontos em que, como na infância ali, você ser traumatizado de alguma forma com o dinheiro, isso posteriormente vai te afetar. É claro que aqui, como eu não separei, eu não vou achar exatamente onde está isso aí, mas ele é recheado de histórias, negação, rejeição financeira. Isso aqui são alguns dos elementos que acontecem, que acabam acontecendo com você, né? Mas esse livro é muito bom nesse sentido. Ele vem trazendo relatos reais. Por exemplo, o Harris aqui
Ele vem, traz o relato dele e tal, decidi não me importar para não me envolver em qualquer emoção a respeito do dinheiro. Provavelmente, eu não vou dar a lida nisso daqui agora, mas provavelmente, eu lembro de me assistir minha mãe e meu padrasto lidando com finanças. Eles alternavam entre ter muito medo sobre sua situação financeira e em seguida estar bem relaxados e despreocupados. E blá 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 blá. Então aqui provavelmente é uma situação que aconteceu com a família dele, com a mãe dele, que né, em algum momento ali da vida deles aconteceu. Ele na sua infância foi pegando isso para si. E na vida adulta, isso acaba sendo... você acaba expressando isso na tua vida adulta de alguma forma. Então, por conta disso, eu tenho muita preocupação hoje com os meus filhos, de como que eu vou tratar esse processo para eles. Enfim, outro livro também, eu vou deixar todos os livros aqui, todas essas indicações de livro na descrição. Olha, se você chegou até aqui nesse vídeo, por favor, se inscreve, curta, comenta aqui embaixo, comenta se você, o que você faz, qual fase que você está. Na verdade, essa é a primeira que eu quero saber, se você está endividado, se você já está começando a investir, ou se você já é casado, já investe, mas está precisando de conseguir essa relação melhor ali com o teu cônjuge, para que a gente possa, aqui nos comentários, um ir ajudando o outro. Muito obrigado por assistir até aqui. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever aqui, isso para mim nesse momento é bem importante. Então, por favor, se inscreva, curta, compartilha com quem precisa desse vídeo e até o próximo.